Olá, boa noite, tudo bem? Eu estou. Hoje é sábado, dia. Que dia que é hoje? Dia 7 de novembro, e estou fazendo essa live meio que sem avisar, sem mandar convite e tudo. Primeiro de tudo, porque a razão é para fazer um teste na internet, e segundo, para bater um papo com meu amigo Elvésio da Silva sobre empreendedorismo autoral. E, e aí a gente vai estar aqui conversando sobre esse assunto. E o Elvésio já deve estar entrando. E aí a gente vai bater esse papo com ele. Quer dizer, ele vai ser uma conversa e sobre empreendedorismo autoral. Vou falar um pouquinho também. É, cadê o Elvésio? Oi, cadê a. Essa é a Cristina de Chile, tudo bem? Boa noite, Cristina, tudo bem? Isso vai ser uma conversa muito de última hora. Oi, Elvésio, com a internet, que eu estava tendo alguns probleminhas e a gente está vendo como é que isso vai. Oi, Ô, Elvésio. Elvésio, tudo tô bem? aqui, tá me ouvindo? Tudo e você? Eu estou. Ah, então Quer ótimo. dizer, Você tá tá meio travando um travando. pouco. Eu tô vendo você bem, mas tá travado. A tua voz tá vindo bem. Pois é, eu não É sei o que está engraçado. acontecendo, porque às vezes fica travando, a imagem fica ruim, né? Aham. Não, a imagem pra mim tá boa, mas só trava. Aí, é, não tô assim, mas tô te escutando bem até o momento. Mas você tá conseguindo me ouvir? Tô sim, tô te ouvindo bem. E tá me vendo? Tô te vendo e agora tá normal. Agora tá normal. Eu tô meio, você tá meio fading para mim. Destravou, voltou. Vamos continuando. E aí, Vamos, Elvésio, vamos. obrigado por aceitar esse desafio, essa conversinha. Porque, Você- na verdade, eu chamei o Elvésio porque para a gente fazer esse teste na, aqui na internet, mas também aproveitar e falar sobre empreendedorismo. Ele também é um empreendedor na área de design e eu também na área de joalheria, e nós somos amigos há muitos anos. E eu estava querendo fazer um teste aqui na minha internet e eu verso gentilmente, eu pedi para ele, ele se colocou à frente para a gente bater esse papo e sobre empreendedorismo, que é um assunto que ele gosta também. E aí, Uhum, com Elvésio, tudo certeza. bem? Obrigado por Tudo bem. aceitar Bem, boa essa conversa. noite. E aí a gente vai analisando também essa coisa da, da, da conexão, tá? Quando se tiver ruim, você me avisa, porque daí eu vou tentar Aviso. fazer algumas trocas aqui para ver como é que o que está acontecendo. Não sei o que está havendo. Uhum, uhum. Porque a, Eu tô aqui, você sabe onde eu tô, é uma área que tem menos acesso, então eu acredito que a internet ela esteja mais liberada aqui. Então talvez aonde você está, por conta de ser uma área mais residencial, pode ser até as pessoas acessando muito, né? Então talvez excesso de Netflix. pois é, verdade. Mas e aí, vamos bater esse papo. Vamos começar. Então, assim, primeiro quero agradecer pelo convite, Eu que né? Sempre um agradeço. prazer, né? Então, assim, falar um pouquinho rapidamente sobre mim para me apresentar as pessoas que não me conhecem. Meu nome é Elvésio da Silva, eu sou um designer e atualmente o meu foco é o trabalho voltado para o mercado web.
Então, eu trabalho com desenvolvimento de sites soluções para pequenos e microempreendedores que estão buscando ter a sua presença online. E eu atendo eles, meus clientes, eu atendo na questão do design, né? Então, assim, é um trabalho que eu gosto muito de fazer e, além disso, eu também ilustro lateralmente, eu faço ilustrações para web, imagens para rede social, Facebook, Instagram. Então, agora deu uma travada, Marcelo, ficou muito engraçado. É porque você parece estar fazendo uma careta, assim. É porque eu tô escrevendo, esqueci meu óculos. É que eu estou escrevendo o título do negócio. Ah, tá certo. Então, assim, não, então, só para lembrar, né, essa nossa live de hoje, eu sugeri o título Empreendedorismo Autoral, transformando artistas em empreendedores, né? Como o Marcelo já falou, nós somos amigos de longa data, né? Então, assim, nós dois nos acompanhando em vários momentos de transformação. E eu acredito que muito do que eu alcancei hoje em dia, eu agradeço muito ao Marcelo, né, em termos profissionais, assim, ele me ajudou muito nesses anos todos, né, e eu vejo que ele está nesse processo de estar junto com outros profissionais que têm um perfil similar com o meu, né? Então, quando ele fala, eu vejo muitas similaridades nesses profissionais que ele atende, né? Então, assim, e por que que é transformando artistas em empreendedores? Eu acho que é aquela coisa, né? Tem muita gente que busca, tem um trabalho interessante, tem talento, etc, tal, mas na hora do vamos vender, como é que fica, né? Então, assim, acho que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, porque é o que o Marcelo está trabalhando com seus clientes. Então, queria começar aqui, né, pedindo para você falar um pouquinho, rapidamente, sobre a sua trajetória profissional, né? E o que que te levou a se interessar pelo design e a joalheria autoral? Muito obrigado, Alverso, pela oportunidade aí. Como eu estou falando, as pessoas estão chegando, quer dizer, tem pouca gente, mas assim, o objetivo é mais para a gente trocar essa bola mesmo. E eu acho que eu sempre fui um curioso, Verso. Assim, eu sempre fui curioso por pessoas, né? Eu sempre fui um curioso pelo melhor das pessoas. E quando e pelo melhor da vida, né? Pelo melhor da vida, das situações e tudo. E quando eu comecei a minha vida profissional, eu acho que eu tive a sorte, talvez por acreditar muito no melhor de tudo e no melhor das pessoas e tal. Eu comecei minha vida numa empresa corporativa muito boa e aprendi muito lá. Fiquei durante 25 anos dentro dessa empresa. Fiz trabalhos no Brasil, fora do Brasil. Tive a chance de ter um trabalho, né? Trabalhar quase 3 anos fora do Brasil e ficar 25 anos numa empresa é um bom tempo, né? Mas eu sempre fui muito voltado para inovação, mas ao mesmo tempo que eu tenho um pé na inovação, eu tenho um pé muito fincado na questão clássica, sabe? Sim, na questão clássica, na questão do trabalho sério e que a inovação ela pode se dar justamente como uma consequência de um trabalho muito bem executado, né? De um trabalho de base muito bem feito. Eu acho que quando a gente é inovador e criador, a gente tem que ter talvez 2 vezes mais atenção sobre o que a gente estuda, a gente a gente tem que ter 2 vezes mais atenção sobre aquilo que nós falamos, né? Porque como nós lidamos com coisas novas, acho que nós somos muito duvidados, tem pessoas que não entendem direito o que a gente faz, Uhum, tem momentos que a gente mesmo, nós mesmos, eu mesmo, assim, já me duvidei, o que eu estou fazendo aqui, qual é meu propósito, né, no meu trabalho e tudo, porque justamente eu tenho esse pé no trabalho autoral. E o trabalho autoral, ele é um trabalho muito individual. E às vezes o trabalho, por ser individual e autoral, ele dá uma ideia de que você é egoísta e não gosta de outras pessoas, que você está fazendo um trabalho só para você. Então, tem todo um desafio
quando a gente é muito autoral, sabe? E eu convivo com isso desde muito cedo na minha vida. Então, tanto Uhum, na parte pessoal quanto na parte profissional. Então, uhum, trabalhei nessa empresa de joalheria durante 25 anos. Depois eu saí, comecei. Eu sempre tive uma coisa para o ensino também. Como eu me interesso muito pelos outros, eu sempre trabalhei na área de marketing, na área de comunicação. E quando eu saí, eu falei: eu não quero trabalhar de novo numa grande empresa, eu quero ajudar pequenos e médios como eu. Né? uhum, E eu peguei, talvez, uma época, eu verso, assim, nesses últimos 6, 7 anos, que o mundo mudou muito. Né? Muita gente saiu das suas profissões, abandonou as suas profissões ou por vontade própria, porque foram demitidas, e a gente, por causa do cenário que a gente vive, econômico e tudo, e começaram a querer se aventurar, por exemplo, na área da joalheria, que é onde eu atuo, né? E aí, com isso, eu sou uma pessoa que eu trago muito essa bagagem de uma grande empresa e me interesso muito pelo pequeno. Então, o trabalho que eu uhum. faço hoje é adaptar todo esse meu conhecimento que eu tirei, né, tanto dos meus estudos, eu estudei em Londres, na St. Martin's, na School of Design em Londres, e também é, tive esse trabalho nessa grande empresa. Então, assim, eu traduzo muito isso a minha bagagem para um universo de pequenos empreendedores artísticos, né? Muito voltado para os empreendedores da arte. E é muito interessante porque quando eu trabalho com a arte, eu tenho um lado também que é muito comercial, né? Eu gosto Uhum. daquilo que o artista o meu trabalho no sentido comercial que eu digo, não é um comercial de qualquer comercial, mas eu quero que o artista ele consiga viver daquilo que ele produz, daquilo que ele Uhum. cria, né? Então essa é o meu grande desafio. E às vezes ser artista e vender são coisas que algumas vezes são coisas que se batem, né? E no meu Uhum. objetivo, no meu trabalho, eu procuro unir isso de uma forma interessante. É isso. Sim, sim, com certeza. Então, assim, tô lendo aqui, porque você sabe que as perguntas foram feitas agora, né? Foi um trabalho de psicografia. Então, eu fico falando assim, gente, as musas, elas descem sob demanda, elas vêm quando a gente precisa. Então, Tá vamos bom, hein? lá. É, Como é que tá a então, transmissão, Roberto? Vai me falando da olha, tá transmissão, tá bom? ótimo, você tá dando umas travadas um pouco, eu tô vendo que eu também devo estar dando umas travadas, porque dá aquela voltinha Aquela assim. rodadinha. Então, assim, mas estou ouvindo você muito bem. Até o Vamos momento ver. está indo super bem, né? Tá bom. Então vamos lá, segunda pergunta, né? Seu conhecimento e interesse o levaram a desenvolver um programa de mentoria voltado para pequenos e médios empreendedores trabalhando com joalheria autoral. De forma geral, quais são os passos desse programa? Como é Então, que Elvésio, ele. se desenvolve, né? Uhum, Então, esse trabalho é um trabalho que eu comecei já tem alguns anos aí, que eu venho trabalhando nesse sentido como consultor, palestrante e tudo, mas aham, foi a partir do ano passado que eu estruturei uma dinâmica, né, de um trabalho formatado na área de branding, né, e que eu ajudo, é um trabalho, é uma metodologia que eu criei a parte focado no branding, ou seja, o que é branding? É comunicação de marca, aonde o empreendedor artista, o empreendedor artista ou criativo, se a gente quiser chamar assim, ele consegue mergulhar dentro dele, extrair dentro dele os seus diferenciais de valor e colocar isso para o público que pode ser aquele público que vai se beneficiar melhor daquilo que ele tem a oferecer, né? E uhum. através de campanhas na internet, através especialmente do posicionamento online. E, e esse é um trabalho que eu faço, que eu desenvolvi, sei lá, demorou quase um ano assim para eu formatar isso. E pessoas começaram a se interessar por esse trabalho. Eu comecei a dominar esse trabalho na prática também, a formatar
acertar, né, lapidar, porque muitas vezes você trabalha com inovação, ou você pode pensar muito sobre aquele projeto, mas só na hora que ele se materializa, né, num serviço real com alguém, é que você vai conseguir afinar, né, as arestas e perceber, né, como é que o trabalho vai e tal. Então, esse tem sido uma jornada que eu comecei desde o ano passado, e hoje em dia ele está estruturado em 3 encontros, e no primeiro encontro a gente fala sobre... Ele, na verdade, é uma mentoria de branding, mas é one-to-one, é sempre individual, e ele é uma mentoria que a gente faz muito com foco no mergulho. É uma terapia de marca, né? Mas é uma terapia... Como é uma terapia de marca, o primeiro mergulho é na pessoa e não na marca. Uhum. Né? Então, a Uhum. gente faz o primeiro encontro, que é um mergulho no propósito da marca e também no propósito na descoberta da essência desse profissional, como que essa essência se traduz na marca e como que essa tradução na marca se apresenta como solução para o mercado, né? E aí a gente Certo. desenvolve um quadro de valor de marca que a gente já fez, eu já fiz esse trabalho com você, inclusive, Uhum. e aí esse é o primeiro encontro. O segundo encontro a gente fala sobre público-alvo, persona, que é muito importante, que é uma definição, porque muita coisa, muita gente que chega para mim, as pessoas estão naquela fase de sempre se resolveram, né? São empreendedores, faz tudo, as pessoas fazem tudo no seu trabalho e elas buscam soluções sozinhas, né? Mas às vezes é difícil você olhar para o seu trabalho sozinha, né? Então, por isso que às vezes é bom ter uma pessoa como eu, que tem uma bagagem, que chega com você e nós olhamos juntos, como se fosse um olhar de cima, né, para o seu negócio, para identificar oportunidades de maior engajamento com o seu público e que você possa realmente transmitir aquilo que você tem de melhor para o seu público e que ele compre aquilo de você, que ele Uhum. entenda, né, o que você tem de melhor e como que aquilo pode ser beneficiado para ele. E ter Uhum. essa relação de transação comercial também, de um Sim. produto, né, por um serviço, por uma coisa bacana. E o Uhum. terceiro encontro seria as redes sociais. Eu desenvolvo eu toco nos 4 P's do marketing, eu falo sobre promoção, sobre produto, sobre praça, sobre a divulgação e como que a gente pode fazer essa divulgação desse material que a gente descobriu durante Uhum. numa sugestão inicial de grid para o Instagram, por exemplo. Né? Uhum. Uhum. Voltado muito para isso, esse material que a gente descobriu nesses 3 encontros. Né? Então, são 3 Certo. encontros de mais ou menos 9 horas, né? Cada encontro com mais ou menos 3 horas, e tem sido um sucesso. Assim, Sim. mentoria de branding tem sido muito, muito bacana. Já atendi, eu acho que quase mais de 30 marcas, né, no ano Uhum. passado, e você é uma delas, né? E Obrigado. o meu trabalho ele é específico, eu venho da joalheria, então o meu trabalho é muito Uhum. específico para a joalheria, mas ao mesmo tempo, como eu descobri com você, você me deu essa oportunidade de que o trabalho ele pode ser feito para empreendedores de outros segmentos Uhum. criativos, como Isso. o design de produto, né? Aham. Antes de você continuar, eu queria abrir só um parênteses, né, que você mencionou a palavra terapia, né? E assim, eu como seu mentorado e sabendo também de história de outros clientes seus, assim, né? Eu queria chamar a atenção, né, que você falou sobre o olhar de cima, né? Então, assim, e você sabe que eu já tive um momento com você onde esse olhar de cima eram pontos que para mim estavam assim meio que soltos e através do seu processo de mentoria ligamos os pontos e aquilo mexeu com a minha cabeça de uma forma muito positiva e me impulsionou Que para ir para bom, frente, né? que bom. Então, assim, fala um pouquinho disso, porque eu sei que você não é um terapeuta, não é um psicólogo, né? Mas eu sinto que o seu trabalho ele não é só uma coisa assim, ele toca as pessoas,
né? Num nível que de repente as pessoas nem estão esperando, né? É Eu que verdade. te conhecia já não sei quantos anos, quando a gente fez a primeira vez a mentoria, você lembra, né? Eu saí assim da nosso encontro assim com a cabeça meio tipo, meu mundo mudou. Fala um pouquinho disso, né? Porque eu acho que É, isso é uma coisa que é muito legal no seu trabalho e é um diferencial, né? sim. Obrigado, Elvésio, pela pergunta. Porque eu acho que tem muito a ver com o propósito, sabe? Com o propósito do meu trabalho. O meu propósito não é simplesmente que a pessoa venda um produto, que ela seja um vendedor do seu talento, nem nada. Mas o meu propósito é que aquela pessoa, ou seja, o meu cliente, né, ou seja, você, ou qualquer pessoa que esteja comigo, que ela possa se apaixonar por quem ela é de verdade, né? Uhum, Que ela possa assim ver no espelho e falar: nossa, primeiro se reconhecer, né? Primeiro se reconhecer. Nossa, eu sou tudo isso. Nossa, e de repente, para esse momento, Elvésio, eu tenho que falar com você. Foi uma experiência assim, como tem sido para outras pessoas também. Tem algumas vezes que eu tenho que falar para a pessoa: olha, isso aqui que você está falando, você não é. Você gostaria de ser, né? uhum, Então, vamos assumir o que você né? O que você é isso aqui, tá certo? Tá. Concorda comigo? Não, concordo. Agora, se a gente olha para esse aspecto ou esse outro aspecto aqui, isso daqui é uma outra coisa. Isso daqui é uma coisa que você gostaria de ser. Quando a gente fala a gente define esses campos separados, né? Fica muito mais fácil, porque é muito interessante que a pessoa se reconhece e fica muito mais interessada em cultivar aquilo que ela é e não o que ela uhum, gostaria de ser. Porque se a gente uhum, fica cultivando muito o que a gente gostaria de ser, é tudo muito difícil. Porque o que nós gostaríamos de ser não é o que nós somos. É uma coisa muito exatamente. simples, né, Elvésio? Mas, assim, faz toda a diferença. E outra coisa, eu adoro esse caminho. Genuinamente, eu tenho uma paixão por esse caminho de descoberta da pessoa que está na minha frente. Eu Uhum, esqueço o que está assim do meu lado, eu me concentro nela e ela é a pessoa mais importante do mundo para mim naquele momento, né? E sendo que é muito interessante esse trabalho, Alves, porque ele não tem livro. Eu tenho uma uhum, metodologia, claro, eu tenho um step by step que eu criei, mas a metodologia ela é um livro aberto. O que vai surgir nas reuniões, o que vai surgir você falar para mim e o que eu vou devolver para você é sempre uma novidade, né? Então, assim, inédito, né? É é quase, inédito, é inédito. E é. aí é por isso que eu acho que tem essa questão também, houvesse um pouco não sei, uma coisa meio espiritual envolvida no sentido de você de deixar as coisas chegarem na gente também, nessa relação. Né? Você está sendo Uhum, verdadeiro, eu estou sendo verdadeiro, e a gente acreditar que o que a gente está fazendo é muito poderoso, é para o bem, sim. né? É para o bem seu, é para o bem dos seus clientes. Né? Então, assim, é muito cercado pela coisa do bem, pela coisa da generosidade também. Eu acho que o Uhum, profissional ele tem que ser generoso com o seu cliente, sabe? Eu sou um uhum, cara que eu sempre dou mais do que me pedem. Eu sou assim. Inclusive, um desafio meu para enxugar um pouco isso. Mas sim. eu acho que é muito bom ser assim. Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, essa coisa da transformação é muito porque eu tenho muita paixão sobre mexer com você, mexer com a pessoa. Estou muito interessado em você e não no que você Uhum, gostaria de ser, uhum, mas uhum, ajudar você a descobrir na real o que você é. Né? E eu acho uhum, que por isso que você saiu tão mexido, porque a gente primeiro fez essa separação do que você é e do que você gostaria de ser, e quando a gente atuou, então vamos agora atuar em cima do que você é e vamos identificar a força que isso tem. Né? E quando a gente uhum. descobre, a gente separa essas duas coisas e a gente foca nessa que você tem, nossa, começa a sair um monte de coisa muito bacana. Mas isso só Com vem se a certeza. gente fizer essa separação, Elvésio.
Uhum, uhum, com certeza. Deixa eu te perguntar agora, Marcelo. É, você já teve a experiência de encontrar pessoas, né, na área da joalheria que eram artistas e se tornaram, você ajudou elas a se tornarem um empreendedor e construir suas marcas? Sim, sim. Fala um É, pouquinho sobre isso, essa transição, porque acho essa que é muito transição, importante, né? essa É, transição de ter um hobby e se transformar num empreendedor de marca, né? Por exemplo. exatamente, porque a pessoa ela tem aquele hobby, mas acaba que ela vê, poxa, isso acho que eu podia levar isso para um outro nível, né? Vender, mas aí, tipo assim, na sua experiência, como é que é essa transição aí, né? Isso, você acha que é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer ou a pessoa já tem que ter um perfil, ela nasce empreendedora? Tenta falar um pouquinho, por favor. Eu acho, Vécio, eu acho o seguinte, nós estamos falando sobre pessoas, né? Então, pessoas Exato. são sempre, não dá para ter uma regra fechada. Mas eu acho que, na minha experiência, eu percebo que é, as pessoas que são empreendedoras, elas nasceram com determinadas características, né? De, de de autoria, né? De ter um pensamento, né? De serem muito pensantes, né? De não serem tranquilas em relação ao status quo das coisas, né? São pessoas que estão querendo sempre melhorar o mundo também na sua volta, né? Estão querendo colocar alternativas melhores para o mundo a partir, né, de uma realização pessoal do seu projeto pessoal, do seu sonho. Então, primeiro ela tem um sonho e depois ela tem o objetivo de transformar o mundo num lugar melhor. Eu acho que essas duas são duas características muito fortes de quem é empreendedor. Primeiro, ter essa coisa muito de autoria, né? De eu sou Uhum, assim, eu gosto disso, eu acho isso. Então, essas pessoas são geralmente o empreendedor é uma pessoa forte, né? E aí depois vem essa questão de você querer mudar o mundo, de transformar o mundo num lugar melhor através de algumas de transformar, né? Através daquilo que você oferece. Então eu acho que uhum, você tem características, né? Essas características de força, de poder fazer a mudança no mundo e de resiliência também, sabe, Elvésio? De aprender com os uhum. erros e de aprender de que o trabalho do empreendedor é muito solitário. É um trabalho muito desafiador, porque por mais que você tenha parceiros, colaboradores, ele é um trabalho que depende de decision making all the time, né? Assim, você tem que ficar fazendo decisões, né? Você tem que ter o poder de tomada de decisões de 5 em 5 minutos. E isso, Vécio, é um terceiro ponto, né? De quem é empreendedor, de quem escolhe ser empreendedor. Isso pode ser muito cansativo para determinadas pessoas. Eu conheço pessoas, eu convivo com pessoas que não têm a menor paciência para isso. Não tem. Uhum, Elas não têm, porque elas se estressam com isso, né? Porque sim. isso demanda tempo. Isso demanda tempo, isso demanda dedicação, isso demanda um monte de coisa, sabe? Então, demanda medo de você não acertar, né? Então, assim, então essas características eu acho que são características que nascem com as pessoas. Agora, tem características também que você pode desenvolver, né? Você, de repente, não é uma pessoa com essas características tão fortes, você não nasceu com ela, mas você quer tanto alguma coisa, o seu desejo de mudar, de querer, né, de se transformar, de uma vida nova, é tão grande. Isso é outra coisa que tem que nascer com a pessoa, né? Essa força, né? Que você consegue. Você é uma pessoa que tem isso. Por mais, né? Você tem um jeito diferente do meu,
mas você tem uma força interior de você colocar. Você tem a questão da autoria, né? Você tem a questão de mudar o mundo de alguém, de oferecer um trabalho que transforme a experiência do outro numa coisa boa, bacana. Você gosta disso, né? E que é uma segunda característica que eu acabei de falar do empreendedor. E você também tem uma resiliência forte. Apesar de você ter o seu modus operandi, né, diferente do meu, você tem esse objetivo, né? Você está interessado nisso. Tanto é que esse trabalho que a gente fez na mentoria, geralmente eu atendo as pessoas que estão querendo se organizar, estão querendo se estruturar. Então, elas me procuram. E quando elas me procuram, elas já estão num ponto muito bacana, muito amadurecido, da gente mudar essa chave juntos. Porque não adianta também, houvesse aquilo que eu sempre digo, não adianta a pessoa vir para mim muito crua. Crua que eu digo, não é de que o trabalho é iniciante nem nada. Crua que eu digo é no sentido mental. É no sentido da pessoa achar que não precisa se conhecer, que ela pode copiar o que os outros estão fazendo aí no mercado, que o público é que manda naquilo que ela vai oferecer. Então, se ela tem essas crenças, ela não está no ponto para eu ajudá-la. Porque o meu ponto vai ser um mergulho na pessoa, sabe? Você falou aí, né? E eu acho que também isso tem a ver com aquela coisa do perfil da pessoa, dos seus clientes, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que vão valorizar isso, né? Essa coisa do faz o que o mercado manda, não tem nada de errado nisso, se tiver bom para a pessoa, para o profissional, ok, né? Mas assim, o seu perfil, são pessoas que elas buscam, né, uma linguagem diferente, né? Tanto que eu acho assim muito interessante design autoral, joalheria autoral, né? Então, assim, você acredita que hoje em dia para o autoral, né? Como é que estão as oportunidades hoje em dia para essas pessoas que eu acredito que elas não estão só na joalheria, apesar de ser o seu principal foco, né? Como é que estão essas oportunidades? O que você poderia dizer para essas pessoas que se veem, né, como um profissional autoral? Ó, eu acho, primeiro de tudo, o que é o autoral? O autoral é aquele que, por uma razão que não existe explicação, não é por dinheiro, não é porque alguém mandou, não é porque a mãe mandou, o pai mandou, o marido mandou, que quer se colocar no mundo, né? Ela quer deixar a sua impressão digital no mundo através através do seu trabalho, né? Então, autoral é isso, é deixar a sua expressão no mundo naquela atividade que você desempenha com tanta paixão, né? Autoral tem muito a ver com paixão, né? Tem muito a ver com, por isso que tem muito a ver com resiliência, né? Como eu disse antes. E o mundo, verso, quando a gente parte, então, você me perguntou, né? Como é que é o perfil pessoal do empreendedor autoral? E aí a gente acabou de dizer. Agora a gente vai falar de outro cenário, que é o cenário que está lá fora, que é o quê? É o mercado, a sociedade, né? Que é o mundo. Como é que o mundo está hoje, né? Face ao autoral, né? Se a gente olha em tudo que existe nas manifestações de evolução humana hoje, né? Seja na área do design, seja na área da economia, da política. A gente acabou de ver o Biden hoje, né, sendo eleito o presidente dos Estados Unidos, né? Que é o quê? É um cara que ele é um cara que ele está se falando, ele é um cara que constrói pontes, né? Ele é o grande. Então, assim, o autoral, o mundo hoje, ele está querendo pontes. Né? Apesar que existem uma parte do mundo que está querendo outras coisas, né? Sim. Eu acho que existe hoje um mundo que está querendo uma construção de pontes. E pontes para você colocar a sua individualidade para o outro, né?
O mundo hoje ele está querendo ser individual, todo mundo quer colocar a sua marca naquilo que faz, naquilo que ela escolhe, naquilo que ela ouve no seu playlist, né? Naquilo que ela vê nos seus filmes da Netflix, né? Na sua grade de programação, na sua operadora de televisão em casa, né? Que você customiza ela. Então, assim, a questão da particularidade do individual, e aí eu não acho que seja individualismo, não, mas é uma expressão de quem você é, né? Sim. O que eu acho que atrapalha muito, Elvésio, é que eu senti isso na pele durante a minha vida inteira e ainda sinto, né? O autoral, ele se confunde com o egoísta, né? Acho bom até você fazer uma distinção disso, assim, porque eu nunca tinha pensado nisso. Para mim, Sim. autoral é uma coisa... Ele pode, porque a gente vem de uma sociedade, né, Elvésio, que foi criada por senso comum, né? O que é o bom para todo mundo, né? Tudo bem, maravilha. Isso é importante. O bem comum, o bem do planeta, né? Ele é comum a todos. Porém, a gente não pode esquecer que o bem comum ele é feito pelas ações individuais do conta-gota no oceano. Esse conta-gota no oceano ele não é coletivo. Ele é individual. Então, o individual, ele tem sim a sua força, a sua importância, para que o coletivo ele consiga existir de uma forma harmônica, de uma forma que se transforme realmente o senso comum de uma forma muito bacana. Essa é a minha visão, tá? Tudo que eu estou falando aqui é a minha visão. Então, eu acho que mas o autoral, como a gente fica muito pensando nas nossas questões, o próprio artista, ele é um cara autoral, né? Muitas vezes você vê artistas serem confundidos com egoístas, com pessoas excêntricas, né? Com pessoas que não se misturam com outras e tal. E na verdade não é isso, né? Não é isso, não é. Às vezes isso é até um motivo é uma dificuldade, né? Porque a pessoa ela quer colocar o seu trabalho para o mundo, para o bem comum, mas ela é tão expressiva internamente que ela fica com dificuldade de se expressar como artista. Então, eu acho que o autoral ele é diferente do egoísta. O egoísta ele só quer coisa boa para ele e não se interessa pelo coletivo. O autoral não é isso. O autoral ele quer colocar a sua expressão, mas ao mesmo tempo ele se interessa pelo coletivo, né? Ele se interessa como que a obra dele vai afetar o planeta, vai afetar o outro, vai afetar né? o dia a dia. É pela beleza, é pela funcionalidade, é por soluções bacanas que isso pode trazer, né? Eu acho que o design, por exemplo, eu venho da área de design. Eu não sou da área quer dizer, eu tenho uma pegada na arte, eu trabalho com artistas, mas eu trabalho muito com designers. E é muito interessante você ver nesse meu trabalho de atendimento, eu recebo pessoas que às vezes são mais artistas e outros que têm um perfil mais de designer, né? E aí eu tenho que fazer alguns ajustes, né? Ajustes no sentido de colocar para fora o que um designer tem de bom e colocar para o artista, né? Que é o método, que é a sistematização, que é a estruturação de um processo, né? Que o design traz de muito bom e que o artista às vezes não tem tanto, né? Porque ele é muito intuitivo. E às vezes, então eu tenho que oferecer isso, né? Ofereço isso para o artista, né? E às vezes o designer ele é muito metodológico, ele é muito estruturado no seu trabalho e tal, não sei o quê. E aí ele precisa lembrar de como a arte pode suavizar e pode transformar o seu trabalho num trabalho realmente autoral, no sentido de não só fazer uma coisa que já foi vista em outro lugar, fazer uma reinterpretação de uma coisa que já existe, mas o que você sente dentro de você? O que você realmente... Qual é a sua cara? O que você acha que você tem dentro de você de tão diferente para você colocar para fora numa obra? Esse é quando nesse questionamento que eu trago para o designer uma virada do artista, né? Então, eu acho
porque ser designer não é ser artista não é ser designer, mas eu acho que os dois ambientes podem conviver muito bem. E outra coisa que eu vou te dizer, eu trabalho na minha experiência, eu tenho visto cada vez mais artistas designers ou designers Sim. artistas, que a gente entendeu? Que a gente, porque isso é legal, velho, sabia? Isso é legal, porque o que é legal, eu acho que é a gente ser híbrido, né? E não ser só Sim. uma coisa. Nós somos híbridos. Sim. Eu acho, quando você me pergunta como é que está o autoral hoje no mundo, o autoral ele tá querendo, as pessoas estão querendo ser autorais. O mercado quer ser autoral. Tem pessoas que não sabem como ser autoral e aí eles precisam ter pessoas como nós, artistas e designers, que produzem coisas e soluções para o mundo que traduzem essa ideia do autoral e que são adquiridas por essas pessoas, pelas quais elas se expressam, né, nos seus grupos de convívio, né, do social. Né? Então, eu coloco esse colar, então, que é do Marcelo, então eu estou querendo dizer que eu chamo a atenção para a queimada nas florestas é uma coisa que é importante para mim. Isso vem a partir... Então, você vê como é que o design é importante na decodificação de uma expressão para alguém. Sim. Que o design traz e emprega para alguém, empresta para alguém, né? Para alguém que não é artista e nem é designer, mas que o mundo hoje está interessado em traduzir mensagens, né? E quando a gente fala de traduzir mensagens, essas mensagens vêm decodificadas nas soluções e nos produtos e nos serviços. Então, a autoria, ela é muito importante hoje, Alverso. Então, por isso que o designer, tanto como você, como designer de web ou um designer de produto, quanto mais ele consegue colocar na sua comunicação e na sua expressão do seu trabalho, o seu teor de individualidade, né? E quando eu falo individualidade, de novo, eu não estou falando egoísmo, eu estou falando expressão pessoal, né? Ele está colocando um bem para o coletivo. Né? E ele vai ser entendido, ele vai ser compreendido. O que eu vejo, o que eu atendo, são pessoas que são muito talentosas, mas eventualmente elas não conseguem colocar isso em palavras, né? A sua comunicação em palavras. Então é por isso que a gente precisa, de repente, dessa metodologia que eu criei, que existem outras, eu imagino, mas essa é uma metodologia que ajuda exatamente isso, na escolha de repertório de comunicação de valor e diferencial do criativo, do empreendedor criativo. Ah, legal, muito bom isso, né? E assim, eu até queria falar, né, que uma das coisas que eu vejo muito na sua mentoria é que é um processo onde antigamente eu não me via como um artista, né? Eu sei que eu tenho um perfil assim mais... Você tem sim um perfil artista, né, Alverso? Sim, mas eu não me via como um artista, né? Então, assim, e eu percebi o seguinte através das mentorias, né? É que me deu uma visão nova sobre a arte, né? Como uma coisa onde a arte ela começa a acontecer, né? Também quando tem uma dedicação, né? E porque a sua mentoria, para mim, ela me mostrou muito a questão do eu me dedicar, né? À minha marca, aos meus serviços, para que eu forneça um atendimento melhor, vamos dizer assim, né? Então, assim, então, assim, me criou até uma nova perspectiva, né, do meu trabalho, né, que acaba me guiando para coisas que eu não via, que estavam antigamente eu não conseguia ver, e eu acabo percebendo, né, nesse meu momento de descoberta, em que certas coisas elas não vão para frente porque tem a ver com o que você falou. Não sou eu, é o que eu acho que eu queria ser, né? Então, por exemplo, agora eu estou muito assim, eu estou revendo a minha estratégia de marketing focada no Instagram
eu estou vendo como é que eu estou curtindo isso de fazer vídeos onde essas lives, né? Eu gosto de entrevistar, eu gosto de conversar com o outro, eu estou nesse processo e eu curto pegar isso e colocar lá no YouTube e estou criando meu canal aos poucos, né? Onde eu estou Legal. falando sobre a profissão designer, né? Ou seja, eu sinto que eu estou ampliando, né, de uma forma que há algum tempo atrás eu não via, né? E eu agradeço muito a mentoria que eu tive com você, isso, né? Porque me ajuda a entender onde é que eu posso ter o meu olhar artístico no sentido de dedicar, Sim, certo? isso. Eu acho que é muito também, Alverso, eu volto para aquele. Você consegue se desenvolver nesse sentido, porque a gente, exatamente naquele primeiro ponto que eu falei, a gente não ficou focando no que você gostaria de ser. Uhum, A gente focou no que você é. Você é uma pessoa que gosta de atender pessoas, você é uma pessoa interessada nos outros, você é uma pessoa que atende bem um profissional pequeno, né? Você gosta dessa intimidade de pessoas, inclusive pessoas. Você tem uma ótima, você lida bem com pessoas mais velhas, que é um nicho muito muito interessante, que muita gente não tem paciência, acha que só o uhum, jovem é que dá dinheiro, é que é a bola da vez e tal, e não é. Hoje em dia a gente está provando que o autoral, por exemplo, o ser mais velho, ser maduro é ser autoral também, é viver uma vida de qualidade. Hoje em dia a gente tem isso. Temos gente mais velha que está precisando de apoio na internet e você é um profissional para fazer isso, né, com mão uhum, cheia. uhum, Então você pode. uhum. Então, quando você começa a ver essas qualidades reais e não aquelas criadas, né, com uma projeção do que eu gostaria de ser, você começa a descobrir e a curtir o que você é. E esse é o meu Uhum, trabalho, é de identificar junto com a pessoa o que você é e colocar, uhum, eu verso, você é isso aqui, ó. O que você acha disso aqui? Puta, não, porque eu estava olhando lá para o outro lado. Não, mas olha só, deixa o outro lado. Vamos olhar para esse verso aqui, que já existe, e vamos uhum, olhar no segundo ponto, para este cliente, esse público-alvo, essa persona que você já atende, mas como você fica olhando para outro lado, você não vê as possibilidades de as oportunidades que você ainda tem para trabalhar esse público que já te segue. Né? uhum, Então, foi isso que uhum, a gente identificou também no seu trabalho, esse lado da persona. Né? A persona, Elvésio, ela vem em segundo plano. A persona, o público-alvo, primeiro é identificar. Por isso que é isso. Por isso que é primeiro um brainstorm, é um mergulho de terapia no criador, no empreendedor. E depois a gente fala no público-alvo, a gente fala na persona. Né? Porque uhum, uhum. senão não funciona. Se a gente falar de público-alvo no início, a gente está perdido, porque a gente não está falando no que é mais importante, que é Uhum, a essência que está dentro de você. Então, quando a gente uhum, escolhe falar, né, preconizar a essência, esse desenvolvimento que você está passando, ele floresce, né? Ele floresce. Então, é isso que eu acho que é muito interessante que aconteceu no seu caso e, graças a Deus, de todas as pessoas que eu tenho atendido. Pois é, né? Porque isso que é importante. Eu não sou o único, né? Por isso que eu acho muito interessante que esse trabalho que você faz, que começou voltado para a joalheria, me serve e acredito que pode servir outras pessoas que não são profissionais ou não trabalham com joalheria também, né? Eu acho que o seu Sim, trabalho ele tem um alcance muito maior. Então, eu acho isso ótimo, acho fantástico, né? Vamos voltar aqui falando um pouquinho mais sobre você e o seu trabalho, que a gente tem que falar sobre isso, né? Então, eu sei que recentemente você abriu uma nova frente aí com um fórum online de marketing, né? Para um grupo de marcas, algumas marcas, né?
Fala mais um pouquinho sobre isso, porque acho que é uma coisa muito interessante, porque eu vejo que você está fazendo justamente isso, né? Aquelas marcas que estavam sozinhas nesse fórum, você começa a apresentá-las, né, entre si, Exato. né? E aí, ou Isso. seja, acaba criando um novo ecossistema. Fala mais sobre isso aí. Eu acho que é a evolução do trabalho, Verso. Assim, eu acho que é quando você é aquela história que hoje a gente estava falando. Quando você olha generosamente para o que você é e para o que você faz, naturalmente você começa a ter insights, né? E quando eu faço Uhum. muitas lives aqui na internet ou no Instagram, eu comecei a fazer as mentorias, né, com muita gente e tal. Chegou uma hora que eu falei, ai, gente, eu tô com vontade agora de colocar o povo junto, entendeu? De colocar essa galera, entendeu? Dentro de uma sala e ver o que que dá, entendeu? E falar Uhum. desses assuntos que eu falo, né? E só que em grupo, ou Sim. seja, aí eu fiz eu desenvolvi durante, esse foi um protótipo que eu acabei de fazer, durante 3 meses, eu criei uma didática que foram 6 encontros de sábados alternados, de 2, 3 horas, aonde a gente reuniu um grupo de 10 marcas e aí seguiu toda uma metodologia, né? Eu tenho essa questão da metodologia, Alvésio. Eu tenho essa questão, eu sou estruturado. Então, Aham. eu só funciono desse jeito. Eu não É vou essencial. para. Quando a gente colocou assim essa live que a gente está fazendo aqui, né, de muito by accident, assim, né, eu te mandei um roteirinho de perguntas, né, de sugestões, né, para a gente Aham. poder ter um roteirinho. Eu só Não, trabalho, sim. eu não consigo trabalhar, eu não consigo. Eu gosto da improvisação. Isso aqui que a gente está fazendo é improvisação, mas Sim. por trás tem um roteiro. Então, esse Sim. fórum foi muito legal porque foi baseado nessa descoberta do empreendedor criativo, né, de colocar para fora todo o arsenal de potência do criador, do empreendedor criativo, especialmente para a joalheria autoral. Uhum. E só que de uma forma no Zoom, foi todo criado na plataforma online, e que eu segui todo um roteiro, né, de trabalho, de temas, e também falei sobre propósito, sobre persona, falamos sobre, trouxe alguns amigos também para fazer palestras. Manuel Simões, que Uhum. é um amigo nosso, né, da fotografia de joalheria, ele veio e comentou sobre a joalheria. A Adélia Borges, que é uma uma mulher do design e da comunicação, uma curadora, pesquisadora, que gentilmente aceitou o meu convite para fazer uma palestra fechada para esse grupo, e também a Uhum. Carolina Montanha, que trouxe a questão de gestão de rede social. Então, eu pontuei com pessoas também dando seus conteúdos e eu sempre conduzindo isso. Então, eu Uhum. gosto muito, Elvésio, de ser também, eu percebo isso hoje, e essa estruturação que eu estou fazendo, eu também estou me descobrindo muito. Eu sou muito de colocar o holofote nos outros que têm conteúdos bons, bacanas. Não me interessa ser o único no palco, né, dando a aula. Né? Até porque quando eu faço uma aula, uma palestra e tal, quem está ali junto pode saber que vai chegar uma hora eu vou perguntar alguma coisa para ele. Ele nunca vai ficar sentado olhando, me olhando. Não, porque a qualquer momento eu posso perguntar alguma coisa para ele e eu posso pedir para que ele se torne o centro das atenções. Isso é uma característica minha. Uhum. Eu gosto disso, Uhum. né? E eu acho que o Uhum. outro que está comigo, ele se sente motivado a estar, tipo, por exemplo, nesse fórum aí, eu inventei umas salas, eu dava um tema, eu fazia um tema de conteúdo, aí depois tinha uma dinâmica. E a dinâmica, eu separava as pessoas em salas do Zoom, separadas. E cada uma tinha que discutir um tema. Aí, depois de 10 minutos, a gente voltava e cada equipe tinha que falar sobre a sua discussão, né? Então, foi muito bacana, Vess. Foi Uhum. assim, foi trabalhoso. Agradeço muito as pessoas que estiveram, que me confiaram esse momento, essa oportunidade de estarem comigo.
E foi, assim, genuinamente, assim, nós ficamos amigos. E sabe uma coisa muito legal, Elvésio? As pessoas começaram a se fazer amizade. Uma foi visitar a outra, uma vai fazer evento com a outra, um vai fazer parceria, de repente, de um e-commerce junto, né? Então, assim, é muito gratificante para mim quando eu vejo isso acontecendo, florescendo de um encontro a partir do que eu criei, né? Então, sabe aquela coisa que eu falei no início, né? Do autoral deixar a sua identidade no mundo, né? Sim, sim. É quase que isso que eu me sinto. Pô, eu fiz esse evento e tal, não sei o quê, e agora essas pessoas estão disseminando outros encaixes, outras coisas estão surgindo daí. E eu me sinto muito representado ali, sabe? Como tendo sido aquela que deu a faísca para aquelas pessoas na questão de motivação, de iniciativa. Então, esse projeto, inclusive, está virando um curso. Ele vai virar um curso que eu vou fazer com uns parceiros em São Paulo. Então, vai virar parabéns. Um curso que a gente vai lançar no início do ano que vem. Então, já tem algumas ideias aí. Ótimo. Então, porque foi um benchmark, sabe, Roberto? Maravilha, maravilha. E que vai se transformar numa coisa. Eu estou vendo aqui que o tempo a gente já deve estar chegando no fim. A gente não começou exatamente num horário específico. E tem mais um ponto que eu gostaria de te perguntar, né? Sobre esse seu novo projeto de acompanhamento no desenvolvimento de coleções de joias para designers. Como é que tem sido essa demanda, essa experiência, né? E vamos ficar de olho para... No tempo. Exatamente. Tá. Quando então, chegar a 1,58... Vou falar rápido. O que acontece, Elvésio? Assim, essa é um novo projeto também, é uma nova oferta, né, que eu estou fazendo exatamente porque eu comecei a perceber que as pessoas tinham dificuldade na estruturação do seu fazer da produção da joia. Isso especificamente da joalheria, né? E aí eu comecei a perceber que eu poderia ser acompanhar essas pessoas, dar uma assessoria, desde a parte de criação, né? Eu não faço a criação. A gente analisa os desenhos que a pessoa tem, chega numa conclusão, foca num desenho e desenvolve a partir dali uma linha, uma coleção, uma narrativa. E aí a gente faz todo um acompanhamento de processo executivo, de técnica, né, do fecho, se vai ser legal, vai ter colar, vai ter anel, vai ter pulseira. A gente fecha os detalhes das peças, né? Essas peças, eu construo junto, em paralelo, a narrativa que essa coleção vai ter, que é uma coisa que é difícil, que as pessoas não têm. Elas são muito boas na execução da bancada. Porque o que acontece, Elvésio? A gente sentia que as pessoas, o criador, ele começa a criar um monte de coisa, né? Ele tem a banca, ele tem o material e você começa a criar um monte de coisa. Você é assim também. Quando começa a criar um monte de coisa, mas aí, quando vê, tem um monte de coisa ali, mas nada tem uma conexão, não tem uma história, não tem uma início, meio e fim, que é muito importante quando a gente quer ir pro comercial. Nada que seja muito solto, ele funciona na área comercial. Ou vai dar muito trabalho para o cliente entender. Então, uma narrativa fechada, de uma coleção fechada. E aí eu também ajudo no desenvolvimento da campanha publicitária, que tipo de shooting, que tipo de fotos que podem ser feitas, se vai ter um elemento junto, como é que vai ser a cara da modelo, como é que vai ser o cabelo, ou seja, a direção de arte também da campanha publicitária que a gente fala para o Instagram. Também dou uma orientação se a pessoa quiser fazer um evento também, o que poderia ser feito nesse sentido. Então, é desde o processo criativo, passando pelo processo produtivo, passando pela narrativa, passando pela comunicação e a promoção de um lançamento de uma coleção. Esse é o acompanhamento de produto que eu tenho oferecido e tem sido muito bacana nessa organização de estrutura, de pensar o produto de uma forma estruturada, né? Então, e o que é legal é que são encontros pontuais, Elvésio. Assim, já a mentoria ela é estruturada em 3 encontros. A consultoria
né, desse trabalho, do acompanhamento de projeto, ele é feito de acordo com a necessidade da pessoa. Ele fala, eu quero um encontro amanhã, daqui a 2 semanas a gente faz outro. Marcelo, podemos... preciso conversar sobre narrativa. Você pode me atender? Tá. E aí a gente faz um atendimento baseado em horas. Né? E de acordo com a necessidade da pessoa. É isso. E é importante, né, chamar a atenção, assim, as pessoas que assistirem esse vídeo, né, que seguindo as normas atuais, né, tudo isso é feito online, né, que também é outro desafio, que você não está ali do lado da pessoa e às vezes você lida com pessoas que nem são do Rio de Janeiro, muitas vezes, né, são pessoas que você nem conhece pessoalmente, Sim, certo? Verdade. Então, assim, que é um desafio maior. É meio que você começa do zero com aquela pessoa e você precisa desvendar isso, né? Isso. Desvendar aquela pessoa, aquela marca, né? Então, muito assim, eu acho muito que interessante, né? Eu tenho tido pessoas, Elvésio, que eu já atendi em mentoria, eu fez o meu fórum e agora está comigo na questão do acompanhamento de projeto. E eu não conheço essa pessoa. Então, parece que a gente está trabalhando desde março, juntos, numa sequência. Porque ela me acompanha na mentoria, depois foi do fórum, e depois agora a gente está num projeto junto. Algumas pessoas estão assim. Então, isso é muito interessante, porque me mostra que a pessoa, primeiro de tudo, ela não se cansa de mim. Ela... não é? Porque ela tem uma vontade de continuar. Ela acredita, né, que o que nós estamos fazendo está melhorando, né, está desenvolvendo ela, né? E o que é muito interessante é que esses projetos eles são sempre acompanhados dessas lives que eu faço, Verso. Tem um teor de marketing de conteúdo aqui no meu trabalho muito enfático, né? Eu quero continuar, mesmo eu tendo todo o fórum, a mentoria, o acompanhamento de projeto, eu continuo ainda com as lives gratuitas na internet, oferecendo conteúdo desses assuntos que eu tenho trazido. Outra coisa que é importante, eu tenho trazido para o Zoom. Eu fiz semana passada um encontro com a Miriam Papalardo, por exemplo, nós falamos sobre joalheria contemporânea, uma narrativa em construção, que é narrativa joalheria contemporânea, muita gente não entende, é um assunto meio conturbado, e eu trouxe essa pessoa, a Miriam, que é uma mulher, uma pesquisadora, uma artista, uma curadora de exposições de joalheria contemporâneas de São Paulo, e nós tivemos 67 inscritos, gente de Portugal, da Inglaterra e tal. E esse foi um encontro totalmente gratuito, e durante durante 2 horas eu entrevistei a Miriam e ela mostrou imagens, falou sobre a joalheria contemporânea, os desafios, né, as oportunidades, questões que são um pouco, tem ruídos aí. Então ela deu uma aula assim para a gente através dessa minha condução, que eu gosto muito. Esse é outro trabalho que eu faço, Elvésio, que é essa coisa do comunicador, de colocar pessoas em foco, né? Essa é uma outra vertente desse trabalho que eu vou também fortalecer bastante em 2021. É interessante porque eu vejo, né, que essa tendência das masterclass, né, essas aulas bem focadas, e é uma coisa que é muito forte, né, e que você está vendo isso, né, você está vivendo isso, né, e acaba que você tem um alcance. 67 pessoas é uma coisa interessante, né, um número interessante hoje em dia. O que é interessante, né? Então, eu acho que 67 pessoas, né? Sim. É uma audiência boa para um evento online. Nossa, certo? mas muito. Eu fiquei surpreso. Só tira uma dúvida, esse evento foi pago, né? Não, foi gratuito. Isso foi gratuito, foi gratuito. Gratuito. Entendeu? Porque, exatamente, tem alguns eventos que eu faço que são pagos, e tem alguns que são gratuitos, né? Então, assim, e é interessante que eu estou percebendo exatamente que essas coisas elas podem conviver e elas devem conviver, né?
Sim. tem momentos que você tem que fazer o conteúdo pago e tem momentos que você tem que fazer o conteúdo, não é que tem que fazer, mas que é interessante você fazer um conteúdo gratuito e um conteúdo pago. Por exemplo, esse foi gratuito. Daqui a 2 semanas eu vou fazer um conteúdo no Zoom, que eu vou dar uma aula sobre vitrines. E tem estou Uhum. recebendo muita demanda de pessoas fazendo eventos online. E estão precisando montar suas vitrines em casa. E aí, o que eu Uhum. vou fazer? Eu vou fazer um workshop que eu vou fazer a técnica de montagem de montagem de vitrines, né? E eu vou fazer um segundo momento, que vai ser, você tá, acho que 3 horas, 1 hora de conteúdo e 2 horas de montagem física. Todo mundo vai montar uma mesa de vitrine nas suas casas e eu vou analisar em grupo essas mesas, né? A gente vai Uhum. fazer uma Uhum. análise e essas pessoas já podem ficar com essas mesas montadas para esses eventos online ou até fazer uma live em casa, se quiser, para os seus clientes e tal, não sei o quê. Ou seja, Uhum. trazer a vitrine de uma loja para dentro da sua sala, por exemplo. Então, Isso. esse conteúdo, por exemplo, vai ser pago. Sim. Não, até o contrário, transformar a sua casa numa vitrine para o mundo, né? Isso, adorei! Transforme sua casa numa vitrine para o mundo. Eu tenho que escrever isso. Anota! Vai estar no vídeo, é só você ver depois o final. Transforme sua casa numa loja para o Uma vitrine para mundo. o mundo. Numa vitrine para o mundo. Adorei. Olha, tá vendo Isso. como que os meus clientes são, gente? Eles são gente que faz. Eles estão cheios. Olha o que eu ganho com esse povo criativo. Aham. Não é, Aham. Elvésio? Oh, Oh, deixa eu fazer uma oh. coisa aqui, um teste, Elvésio. Deixa eu só trocar o meu Wi-Fi, porque como é que tá a transmissão? Ah, para mim, eu sinto que tá aparecendo a bolinha da espera. Eu tô te ouvindo, mas a tua imagem tá travando. Espera aí. Vamos compartilhar essa nossa Elvésio, conversa aqui. Ó, o Marcelo voltou, né? Ainda está travando um pouquinho a sua imagem, mas parece que está um pouco melhor. E enquanto você estava aí fazendo essa mudança, eu estava conversando com as pessoas, eu não sei se gravou, né? Depois a gente vê e eu estava comunicando para eles que a gente vai compartilhar esse material nas nossas redes posteriormente, né? Já estava adorei, meio que Elvésio. agradecendo, né? Essa live está durando, gente, porque eu acho que já deu mais de 1 hora que a gente está falando, né? Será Sério? que... porque já são 10h05. Que horas que a gente começou? Pera aí, deixa eu ver se Não, eu consigo. Eu acho que a gente começou umas 9 e É, 10, eu acho, não foi? não, é porque eu estou vendo aqui, quando você falou que ia entrar online, eram 5 para as 9. Então, Espera aí. vai ver que o Instagram tá dando Tá dando um uma colher crash? de chá, uma chorada, que o papo tá tão bom, né? Que ele fala assim, Uma ah, não, chorada é ótimo. vamos deixar eles falar mais um pouquinho, que o negócio tá bom, é um assunto bem interessante. E assim, eu Ah, acho mas que é até um assunto que é muito importante, né? Hoje em dia a gente está, como você falou lá no começo, né? Tem tanta gente que está passando por transformações, né?
E eu mesmo, né, eu me vejo como eu tenho, assim, as pessoas, eu trabalho já há muitos anos por conta própria, e ao contrário dos outros, né, no meio do caminho arrumei um emprego, Foi. meio, meio que assim, foi uma oportunidade que surgiu e graças a Deus deu certo, né? Mas é aquela coisa, a gente nunca sabe como é que vai ser. Então, assim, eu Porque gosto muito, no seu né? caso, Elvésio, você era um empreendedor criativo trabalhando individualmente e depois, né, você fez um concurso e você começou virou funcionário público, se tornou funcionário público e agora você está desenvolvendo também. Você é funcionário público, mas você continua desenvolvendo o seu caminho autoral, né? Exatamente, é porque é aquela coisa, quando eu comecei a trabalhar, né, os meus clientes não me deixaram, eles me procuraram ainda, né? Então, assim, eu tenho vamos dizer assim, eu tive essa sorte, né? Então, assim, meus clientes ainda estavam buscando meu trabalho. Então, assim, e acabou que eu não vi porque eu não vi razão de parar, porque afinal de contas é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Eu gosto, você falou sobre a questão, né, do aprendizado, né? E eu me lembro que há muitos anos atrás, uma das minhas primeiras clientes, que era uma senhora, né, ela falou uma coisa muito interessante, né? Porque eu estava conversando com ela sobre vida, trabalho, etc e tal. Aí ela virou e falou, é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. É, porque eu tinha essa noção, né, de, eu quero fazer tudo dar certo aqui para depois ir adiante. Ela virou e falou assim para mim, olha, não espera nada dar certo na sua vida, senão você não vai fazer nada, né? Então, assim, e foi um momento ali que eu comecei a me permitir a ir adiante, né? Então, acho que o aprendizado, né? Esse que você falou todo hoje, né? Além da gente porque eu me vejo um pouco nesse lugar de estar mostrando para as pessoas, dando um caminho, né? Na minha área, né? Atendendo meus clientes, eu também dou um caminho, né? Então, assim, acho que é por isso que meus clientes me buscam também, né? Então, eu apresento soluções e acaba que cria-se essa comunidade, né? Um senso de comunidade muito legal, onde o cliente ele fica sendo não só um cliente, né? Uma coisa que chega, acaba e pronto, tchau, até logo. Tem uma duração maior, né? Que vai além daquela É uma coisa mais relação. tradicional. É uma relação, né? Que eu acho muito interessante, né? Eu também. Eu também, no meu trabalho tem muito isso, Verso. Começa a perceber. É isso que eu estou te falando. Essas pessoas que fazem a mentoria, depois fizeram o fórum, depois fazem como é que fala? O acompanhamento, e as pessoas que seguem as lives, assim, né? Eu tenho Uhum. um grupo também na internet, de WhatsApp. Quem quiser participar, procura ali no meu Instagram, no Marcelo Novaes Joias, no Linktree, tem ali os links, no link da bio, tem lá, Grupo VIP de Marketing para Joalheria Autoral, que é onde eu concentro essas pessoas que me seguem. Tem, acho que, em torno de 100 pessoas, 90, alguma coisa assim. E eu posto ali as coisas artigos, lives de outras pessoas também que eu sigo, oportunidades bacanas e tal. Então, assim, dicas que eu vejo por aí, fora os convites para as lives, para os cursos e tal, não sei o quê. Então, fica um convite aí, porque essa relação online, né, Elvésio, a pandemia ela veio comprovar que a gente está mais junto do que nunca, eu acho, também, Uhum, né? uhum. Então eu acho que aproveitar a internet dessa forma civilizada e dessa forma muito bacana que a gente pode para ficar mais juntos, para a gente trocar informação, para a gente crescer a partir da experiência do outro, né, e de outras pessoas, né, eu sempre falo para as pessoas, consumam informação na internet, né, e tentem, tipo assim, consumir informação que não tenham a ver até com o seu assunto, né,
consumam, você trabalha com design, então vê a coisa de gastronomia, vê coisa de mercado financeiro, sabe? Vê uma live Uhum. de alguém que você acha bacana sobre exatamente gastronomia ou viagem, né? E faça uma relação de alternativa com o seu próprio negócio, sabe? Às vezes, eu tenho muito Sim, isso, o verso. Eu tenho muito isso. Eu também. vejo a minha fonte de inspiração não é a joalheria, não é o marketing. Assim, eu estou vendo televisão, estou vendo um programa, sei lá, no Animal Planet. Vejo lá um negócio do leão perseguindo a gazela, sei lá. Então, me vem umas coisas assim, nesses momentos do ócio criativo. O Domenico Di Masi, que é um antropólogo muito bacana, um estudioso, que eu gosto muito, italiano, ele foi o criador do ócio criativo, né? E ele fala Uhum. da importância que o ócio criativo tem, principalmente para os criadores, né? E o Exato. empreendedor autoral, ele é um criador. Ele está sempre bolando coisa, ele está sempre, né, à frente, né, do seu tempo, à frente do que os outros estão pensando. Às vezes você está com um projeto rolando e você já está pensando no que está vindo em fevereiro, né? Uhum. Então, assim, eu sou um pouco assim, né? Eu estou Não, e trabalhando acho que é numa coisa. importante essa coisa da observação como um exercício diário, né? Exato, exatamente. E então assim, até eu também compartilho disso. Eu tenho muitas das minhas ideias, elas não vêm do design. Eu acompanho também designers, óbvio, né? Mas muita coisa eu gosto muito de estar vendo programas, eventos, várias coisas, leitura, né, que me ajudam a compor, e às vezes vem de lugares que não tem nada a ver, né? Eu me lembro que outro dia eu estava vendo um seriado na Netflix sobre maquiagem, né? E foi muito interessante porque tipo assim, eu estava vendo porque assim, eu sou uma pessoa, eu sou apaixonado por cor. Cor para mim é uma coisa que mexe comigo em vários níveis, né? Então assim, e o que me atraiu nisso eram as cores, as formas como eles faziam e tudo na maquiagem, né? Então assim, e foi interessante que foi no momento que aquele programa ele me inspirou a fazer uma ilustração que não foi usada num projeto, mas que seria usada num projeto e foi muito interessante como é que ela apareceu, né? Como ela foi concebida numa coisa que não tem nada a ver com design, assim, diretamente, maquiagem, né? Mas Então, o que eu acho legal, Verso, é isso daí. O artista, ele tem essa possibilidade, e eu acho que não só uma possibilidade, mas é uma coisa intrínseca do próprio artista, que a gente cria coisas e de repente a gente nem vai usar naquele momento. Mas uhum, alguma coisa bateu aqui na nossa cabeça, um raio veio, né? Se apoderou da gente, a gente produziu aquilo ali, aquela ilustração que você fez, e você deixa ali, você arquiva aquilo ali, assim como eu arquivo, de repente, um projeto, né? sim, De repente, não é o momento para lançar ele agora, mas eventualmente é legal você. Isso é outra dica que fica para o empreendedor criativo, né? De não dispensar suas ideias, né? não, De ter cuidado para não ficar viajando, né? Mas assim, ao mesmo tempo, aquelas ideias que vêm, colocar ali no seu livro de ideias, seu caderno de ideias que você tem, eu sei, mas que isso daí possa ser utilizado numa próxima oportunidade ou aham, num cenário onde isso faça mais sentido, né? exatamente, Porque o que é importante, eu acho que é também ter os pés no chão para analisar que tipo de projeto eu posso me dedicar naquele momento, né? Porque às vezes uhum, aquele projeto megalômano e tal, bacanudo e tal, não é o melhor para aquele momento. E aí as exatamente. pessoas têm a vontade de colocar aquele projeto ali ou aquela coleção. Ah, eu vou lançar. De repente não é esse momento. De repente, esse momento é para lançar uma coleção cápsula de 4 Uhum. peças, de 5 peças, uma coisa pequena.
e tal. Isso é outra coisa que é muito interessante também. Qual é o propósito do seu produto? Qual é o propósito da sua coleção ou do seu serviço para aquele momento? Faça sempre essa pergunta para você ver se é naquele momento que você deve realmente lançá-lo. Porque, às vezes, aquilo é bacana, mas para um outro momento que vem mais na frente. Sim. Né? E, às vezes, as coisas acontecem e você olha para aquilo ali, nossa, foi boa essa experiência, que nem nesse fórum que eu fiz. Foi muito bacana a experiência. Mas, tempos depois, começou a baixar uma ficha. Alguém me chamou em São Paulo e falou, vamos fazer um projeto juntos e tal, não sei o que. Eu falei, pumba! Eu tenho já esse projeto que eu acabei de fazer e tal, não sei o que, já está redondo, já foi desenvolvido, mas ele foi feito e aí eu deixei ele ali quietinho. E aí veio uma outra pessoa e tal, vamos fazer um projeto? Aí eu vou pegar esse projeto que existe, vou remodelar ele, fazer algumas adaptações e colocar para essa parceria. Né? Então, maravilhoso. é muito legal você ter esse portfólio, né, de projetos, né, que na sua cabeça e que sejam estruturadas, sabe, Elvésio? Então, eu tenho a mentoria, eu tenho a consultoria, eu tenho o acompanhamento de projeto e eu tenho o meu fórum, que é o fórum online em grupo, né, para as pessoas trocarem. Então, são 3 coisas diferentes. São três projetos com propósitos diferentes, para públicos diferentes, para a minha dedicação também quando eu faço esse projeto. Cada um deles é diferente. Então, ele é bom para todo mundo? Não, não é. Entendi. Então é isso. Com certeza. Então tá, querido. Então tá. Vamos parar por aqui, né? Gente, eu acho que o Instagram deu bônus pra gente agora mesmo. Pois é, gente. Eu acho que você tá virando VIP do Instagram. Depois, e a transmissão ficou boa agora, não ficou? Ficou. Então vamos fazer o seguinte, encerra, mas toma cuidado na hora de encerrar, porque não vai ser automático. Faz com calma para você baixar, joga no IG TV já, e que qualquer coisa eu pego lá e te mando depois o vídeo. Tá certo? Vou salvar. Obrigado, Elvésio, querido. Obrigado por essa conversa maravilhosa. Obrigado. Já quero mais. Também quero mais. Essa transmissão, agora tá boa, né, a transmissão? Tá, para mim tá ótima. Eu acho que ótimo. Talvez, será que é a questão do horário também, Elvésio? Não sei, pode ser, porque já são 10h20, né? Então acho que pode ser também, né? Porque agora acho que já está mudando, que as pessoas estão saindo mais. É verdade. Então eu acho que hoje em dia, né, eu vejo muito que a questão da live, ela é legal, mas eu acho que ela não está sendo tão usada como live. Então por isso que eu estou vendo muito que isso aqui é bom para criar conteúdo, para justamente fazer essa recapitulação do que está sendo feito, o que pode fazer. Eu já tive aqui várias ideias hoje nessa conversa. Daqui a pouco vou te ligar. Tá ótimo. Eu quero. A gente continua. Então tá certo. Beijo grande para quem assistiu esse vídeo. Muito obrigado. Obrigado. Tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente. Obrigado, tchau, querido. tchau. Um beijo. Obrigado, meu amor. Obrigado.